Ó, veja bem, aqui você tem uma retificação da rede, certo? Certo. Na realidade, essa retificação, professor, só é feita através de D1 e D3, não é isso? Não. A Não? retificação é feita pelos quatro diodos. Eu não estou conseguindo enxergar aonde D4 e D2 é usado a retificação. É, D4 e D2, como isso aqui está na rede elétrica, ó, quando aqui é positivo e aqui é negativo na rede, positivo usa o D1 e Sim. negativo está usando o D2. Ó. Então eu Ah, tenho tá. D1 e Não. D2 trabalhando na retificação aí desse positivo e negativo, D1 e D2. Depois que ele sai da retificação, saiu de D1, enfim, foi retificado. Hum, Qual é o não, próximo passo dessa tensão, não do você, funcionamento desse você, circuito? você gerou alimentação aqui para o circuito, Sim. mas a variação que está tendo aqui, ela chega aqui, reduzida, claro, porque há um divisor de tensão, mas aqui eu também tenho variação. Essa variação é que, comparada com essa tensão contínua que está aqui, ora polarizará Q3 e ora não polarizará Q3. E isso vai fazer com que Q4 seja polarizado e também despolarizado, devido ao comando do Q3, né? Olha o transistor. Ó. Transistor, ele foi feito para ser ou não polarizado entre base e emissor. Mas subentendido aqui, ele tem uma junção também de diodo. É. Subentendida. Tá entendendo? Uhum, sim. Tá. Então, se tenho essa junção e aqui é positivo e aqui é negativo, que é a polarização normal do transistor NPN, ele não é polarizado. Se ele não é polarizado e tem essa junção, ele tem uma capacitância aí que é indesejável, mas tem a capacitância. Então descobriram que nesse diodo, transistor ou não, diodo comum, sempre tem uma capacitância. Aí começaram a trabalhar em cima para que se tenha uma capacitância constante. E que essa capacitância varie de acordo com a tensão aplicada. Isso é normal? É normal. É normal. Se eu variar a tensão aplicada, eu também vario a capacitância. Olá pessoal, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o aluno Alexandro de Oliveira, da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, Brasil, faz análise detalhada de um circuito de acionamento de motor DC pela rede AC, utilizando o SCRs para controle de rotação e potência. Além disso, ainda vê análise de como funciona o diodinho Varicap. Boa noite, professor. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? E também, tá tudo ótimo. Ah, aí sim, graças a Deus. Vamos lá? Como sim? Professor, eu tenho umas dúvidas que eu fico, assim, que eu fico tentando idealizar na minha mente como é que funciona. Já conversei sobre isso, mas ainda fica um pouco. Por exemplo, a respeito de frequência, Hum, né? Da frequência. E, tipo assim, um exemplo, a frequência da rede, nossa rede 60 Hz. Legal. hum. Quando ela é retificada, passa pelos diodos, ela se torna uma contínua do outro lado, certo? No caso, ela não tem mais frequência. É, tem uma variação ainda. Ainda tem uma variação lá dentro? É que depende Ah, do consumo. Os capacitores se carregam e a tensão sobe quando os diodos são polarizados, mas sempre há uma variação. sim. Essa variação se Entendi. chama ripple. Entendi. Então, na realidade, tudo pode se transformar praticamente numa frequência. Por exemplo, um pulso. Quando ele dá um pulso que ele sobe, ele já desce, isso já é praticamente, já se transformou em uma frequência. Um exemplo. Não, se é um sinal aperiódico, o que é aperiódico? Que não dá para determinar o período de tempo entre um ciclo, uma variação e outra variação. Aí é aperiódico, houve um pulso.
não dá para caracterizar frequência. Entendeu? Tem que haver repetições periódicas para que eu tenha a frequência. Entendeu? A não ser que esse pulso seja constante. Ele varia constantemente. Isso, varia constantemente com tempo sempre igual. Aí sim tem uma frequência. Beleza. Então, professor, tem até eu tô na aula, eu fui para a aula 7 do módulo 3. E tem na apostila M3 da aula 6, bloco M3, aula 6, figura 20B. M3, aula? Aula 6, aula meia dúzia. Questão, figura? É a figura 20B, na página 64. Esse? Isso. Sim. A parte que fiquei com bastante dúvida é ali, quando o senhor fala que essa tensão ela é um pulso ali na base de Q3, que essa tensão ela sobe ou ela desce. Sim. Ficou bem confuso, entendeu? Em relação a essa, até ela vai para essa senoide em cima de dente de serra, praticamente. Aí eu me perdi um pouco nessa parte aí. Veja bem, aqui você tem uma retificação da rede, certo? Certo. Na realidade, essa retificação, professor, só é feita através de D1 e D3, não é isso? Não. A retificação é feita pelos 4 diodos. Eu não estou conseguindo enxergar aonde D4 e D2 é usado a retificação. D4 e D2, como isso aqui está na rede elétrica, ó. Sim. Quando aqui é positivo e aqui é negativo na rede, positivo usa o D1 e negativo está usando o D2, ó. Então eu tenho D1 e D2 trabalhando na retificação aí desse positivo e negativo, D1 e D2. D2, mas D2 não está ligado, professor. A D1, D2 não está ligado ao GND? Sim, mas negativo. GND você colocou aí para ser a referência, mas olha só, Sim. Quando a rede aqui fica positivo e negativo, sim. Esquece o terra. Sim. Positivo e negativo, eu polarizo D1, passa pela carga, que vai para onde? Para a massa e fecha aqui em D2, negativo. Entendi. Eu esqueci que ele dá esse círculo e volta para D2. Eu esqueci que na minha cabeça eu estava imaginando que passou por D1 acabou. Mas não, ele faz o retorno e volta por D2. Isso. E quando aqui positivo e aqui negativo, esse positivo D3 joga para cá, como jogava D1 anteriormente. E aí o D4 fecha aqui para o negativo. Então eu tenho primeiro D1 e D2 e depois D3 e D4 fazendo a retificação. Só que ela não será contínua, por quê? Porque tem esse resistor e só depois um capacitor. Resistor e depois um capacitor. Ou seja, aqui tem praticamente uma contínua em cima do capacitor. Mas antes vai ter uma variação, um ripple. E esse ripple acaba chegando aqui. Talvez esse capacitor estivesse, no caso, aqui. Antes do R1, né? Aí isso aqui praticamente sumiria. Iria diminuir muito o ripple. Entendi. Então, no caso, ali na elétrica está entrando em 60, depois da retificação está saindo com 120, correto? Isso, exatamente. Está entrando 60 e está saindo 120 Hz, isso mesmo. E aqui embaixo, praticamente sobre D1, ZD1 e C1 ainda continua em 120 Hz, porém com um certo ripple, né? Não, fique quase eliminado, né? Quase eliminado, né? Entendi.
Entendi. E Quase no caso, eliminando. a amplitude continua a mesma, professor, ali em cima de C1 e ZD1? Como continua a mesma? A amplitude é a mesma, no caso, a mesma tensão acima que tem na saída da retificação, a tensão é a mesma, porém, porém sem ripo, na realidade, vamos dizer assim. Não, a tensão ela cai um pouco. Em relação ao que está aqui, aqui vai cair um pouquinho. Vai cair Pouquinha um pouco, coisa, porque né? tem o resistor em série com a carga, então vai E cair um faz pouquinho. oposição ali. Isso. Hum, tá certo. Então, assim que ele desce na retificação, professor, e qual é o próximo passo? Depois do quê? Depois que ele sai da retificação, saiu de D1, enfim, foi retificado. Qual é o Não, próximo passo dessa tensão? não, O funcionamento desse circuito? você gerou alimentação aqui para o circuito. Sim. Mas a variação que está tendo aqui, ela chega aqui, reduzida, claro, porque há um divisor de tensão, mas aqui eu também tenho variação. Essa variação é que, comparada com essa tensão contínua que está aqui, ora polarizará Q3 e ora não polarizará Q3. E isso vai fazer com que Q4 seja polarizado e também despolarizado, devido ao comando do Q3, né? Se ele satura, a tensão sobe, corta Q4. Se ele corta, polariza Q4, tensão de coletor cai. Aí entendi. Aí, esses, no caso, esses vão controlando ali Q1 e Q2, não é isso? Vão controlando os pulsos que excitarão Q1 e Q2, isso mesmo. E certo. E Q1 e Q2 vão ali praticamente excitar, esses pulsos vão excitar aquele indutor para poder acionar os SCRs. Isso mesmo, isso mesmo. E o tempo de acionamento é determinado pelo P1. Se eu aciono antes ou depois os SCRs. No caso, esse tempo é em cima do caso desse corte. No caso, ele chega a saturar, professor, esse Q3 e Q4, ele estava em média polarização. Não chegam a saturar. O objetivo de Q3, para saturar, ele tinha que ter uma tensão bem positiva aqui, não precisa. Ele só tem que ser polarizado para subir a tensão do emissor um pouco acima do emissor do Q4. Então, na verdade, Q3, ele não precisa saturar, mas ele tem que cortar o Q4. Como é que ele corta Q4? Aqui você tem uma tensão estável na base. Sim. Vamos dar um exemplo aqui, 4 volts. E aqui, bom, para ele ser polarizado, aqui tem que ter 3,4. Aí o que acontece? Tensão de coletor vai estar no mínimo 3,4, saturado. Esse sim, saturado. Aí, quando aqui chega a ultrapassar 4 volts, vai fazer isso aqui. A tensão da base sobe, aqui também sobe acima de 3,4 e o coletor corta. O transistor Q4 corta e a tensão de coletor sobe. Subiu, é uma onda quadrada, ficou lá no alto, só que aqui o capacitor só vai deixar passar pulsos. Por quê? Porque ele é de baixo valor, então só passa pulsos. Entendeu? Entendi. Só que se eu subir essa tensão aqui, vai demorar mais tempo porque aqui tem uma variação, vai levar mais tempo para o Q3 cortar o Q4. Se levar mais tempo, os SCRs são disparados depois. Depois. E aí, se são disparados depois, eu tenho menos corrente aqui na carga, porque vou botar menos energia aqui na carga. Vai reduzir a velocidade do nosso motor DC, motor de corrente contínua. Reparou que isso aqui é um retificador de onda completa, né? Pega a rede e retifica a onda completa. Mas retifica a onda completa não com ciclo completo, depende do ponto de disparo dos SCRs. Esse circuito vai ser visto novamente mais para frente, mais detalhado? Não é o objetivo. Aqui não é o objetivo, né? Tem que aprender ele aqui. Sim, é um pouco... Isso aqui ainda vai ser comentado nos módulos 8, 9 e 10, onde vai ser automação mesmo. Isso aqui é uma noçãozinha, né, de controle DC de um motor
ajustando a potência ou o torque do motor de acordo com os disparos do SCR. Mas, entendeu? Isso vai ser comentado, não exatamente esse circuito, mas volta a ser comentado sim. Show de bola. Tá ficando bem. Confesso pro senhor que agora, da aula 6 agora, já começou a dar uma pegada, tá ficando bem... Deixa chegar no 9, que você vai ver só a aula 9. Bem difícil. A aula 9 vai ficar excepcional. Aula 9? Em diante, né? O pessoal, realmente, o pessoal do grupo comenta quem já passou, quem está. Mas tem que ser emocionante mesmo, né? Tem que fazer base. Tem que ser, né, professor? Tem que ser. Mas vamos lá, qual mais dúvida aí? Então, assim, até entendi bem, mas assim, eu percebo que, às vezes eu pego umas fontes, o senhor comentou a respeito de fotoacopladores também, se não me engano, foi na aula 5. Sim. E realmente algumas fontes, assim, de alguns aparelhos que eu pego, eles têm, e parece que eles separam o circuito. É até um espaço grande assim na malha, que o senhor olha, né? E esses fotoacopladores trabalham na fonte daquela forma, professor, tipo acionando, jogando através de emissão de luz dentro deles. É assim que funciona mesmo? Todos eles são assim, os fotoacopladores? Sim. O padrão deles? De acordo com a intensidade da luz interna, do LED, que acende mais ou menos, vai polarizar um transistor dentro ainda do fotoacoplador, mais ou menos. Proporcionalmente ou diretamente proporcional à luz que incide. O show. Praticamente assim, as dúvidas, porque também essa semana o senhor foi bastante requisitado, então eu fiquei quase mais de uma semana me aguardando pela aula, e acabou que eu consegui, muita coisa eu consegui rever, ler a apostila e foi entrando na cabeça, entendeu? Graças a Deus, a maioria das dúvidas foi, tá, professor, o professor fala circuito ressonante, isso é o quê? Assim, eu fico às vezes perdido com essas palavras, entendeu? Circuito ressonante, o circuito ressonante. Circuito ressonante é quando há trocas bem feitas entre o indutor e o capacitor. Eles ressoam numa determinada frequência. Por que eles trocam energia? Porque o indutor recebe uma tensão do capacitor, ele se opõe a essa tensão, mas aos poucos ele vai deixando circular a corrente. Quando essa troca de tempos entre a tensão colocada e a corrente gerada pelo indutor e depois o campo gerando tensão sobre o capacitor criam uma variação perfeita, chamada ressonância, que ocorre numa dada frequência, né? Por isso que é chamado de ressonância. Esse nome foi tirado de duas hastes, diapasão, duas hastes mecânicas. Quando você bate, eles vibram. Alguns produzindo um som audível. Por quê? Porque ele é um diapasão e vibra, porque ele tem uma ressonância, um comprimento, tal, e aí você escuta ou ele vibra numa determinada frequência. Essa é a ressonância. Só que é claro, uma ressonância mecânica, não é troca de energia entre capacitor e indutor, mas extensão das hastes, uma série de fatores acabam gerando o que se chama de ressonância. Ele repete o movimento. É claro que o diapasão você bate, ele vibra um tempo e vai diminuindo a vibração, né? E a troca de energia entre o capacitor e o indutor também vai diminuindo, mas o transistor, um elemento ativo, vai repondo essa energia. Entendeu? Vai repondo essa energia. Entendi. Mas ressonância é isso. Outro componente que eu não entendi muito bem, professor, na aula, que a aula foi bastante corrida mesmo, a aula 6, é o cristal a quartzo. Ele vai ser comentado novamente? Ou vai, sempre comentado um pouquinho em outras aulas. O cristal a quartzo, ele gera tensões, né? Ele gera entre seus terminais uma tensão. Só que essa tensão que vai gerando, principalmente quando ele é excitado externamente, ele responde
vibrando ou tendo variações entre seus terminais numa frequência exata, precisíssima, entendeu? Bom, ele está lá quietinho, a tendência é não gerar nada, mas quando você pressiona modo de falar, com tensão, ele acaba respondendo e gerando um potencial. Olha que interessante, o cristal A4 gera uma tensão. Ele geralmente é colocado entre o polo, no caso, positivo, ou ele é tipo assim, igual o capacitor, ele fica em GND e positivo? Não, o cristal, ele é feito, ele é colocado de uma forma que ele pega uma realimentação de um transistor, entre base e coletor de um transistor, ou entre, não falamos ainda de operacionais, vai ser no módulo 4, mas ele recebe uma realimentação para poder ficar variando e vibrando, gerar a tensãozinha, sempre numa frequência exata. O capacitor, ele não gera tensão, mas ele responde às variações de tensão, carregando e descarregando. O cristal, ele gera uma tensãozinha. O cristal A quartzo consegue gerar tensões. Ele responde a partir de uma pressão que ele recebe de tensão, ele acaba respondendo. Só que é daquele jeito, ele vai vibrando e diminuindo. Se você está sempre repondo energia, ele vai vibrando. A grande diferença é que ele não vibra fora daquela frequência em que ele foi cortado. Exato, entendeu? Muito, muito preciso no caso. Muito preciso. Máquinas para fazer isso é uma coisa assim absurda, né? Então os cristais são... Coisa de louco. É coisa de louco, né? O diodo varicap, professor, ele é como, nas especificações, ele é como capacitor também? Ele tem a capacitância dele ou é de acordo só em cima da tensão mesmo? Bom, todo diodo polarizado reversamente, sem exceção, todo diodo polarizado reversamente, o que é isso? Não há circulação de corrente, certo? Vamos dizer que aqui eu apliquei positivo e negativo. Quando o pessoal começou a aprender, o diodo, ele quando não é polarizado, ele apresenta uma capacitância. Por quê? Todos os componentes que não circula a corrente, eles, como tem uma construção, eles apresentam a camada N ou a camada P a uma determinada distância. Se tem uma distância, formou um capacitor. Na maioria dos componentes, como o transistor, olha o transistor. Transistor, ele foi feito para ser ou não polarizado entre base e emissor. Mas subentendido aqui, ele tem uma junção também de diodo. Subentendida. Tá entendendo? Sim. Tá. Então, se tem essa junção e aqui é positivo e aqui é negativo, que é a polarização normal do transistor NPN, ele não é polarizado. Se ele não é polarizado e tem essa junção, ele tem uma capacitância aí que é indesejável, mas tem a capacitância. Então descobriram que nesse diodo, transistor ou não, diodo comum, sempre tem uma capacitância. Aí começaram a trabalhar em cima para que se tenha uma capacitância constante. E que essa capacitância varie de acordo com a tensão aplicada. Isso é normal? É normal. É normal. Se eu variar a tensão aplicada, eu também vario a capacitância. Entendeu? Entendi. Porque... Entendi, sim. E aí, o diodo varicap foi construído para ter a capacitância, que o normal seria parasita, que não seria desejável, se tornar uma capacitância desejável. E ele só trabalhar dessa forma reversa. E o legal é que varia a capacitância. Varia, né? Varia a capacitância. E ele também nas altas frequências vai se comportar igual o capacitor, dizer assim. Não é nas altas frequências. Qualquer frequência. E se tivesse, né, no caso em altas frequências, se comportaria como um curto também? Sim, em altíssimas frequências se comporta como um curto também, porque X valor, alguns picos, no máximo um nanofarad, que é uma capacitância relativamente alta para a junção de diodo. E aí
dependendo da frequência, ele se comporta como um curto, exatamente. Quanto mais alta a frequência, se comporta como um curto. Professor, está entrando muito componente, está cada vez ficando mais complicado. Leva bem a sério, tenta compreender bem. Porque veja só, o que está acontecendo hoje na internet? Hoje na internet tem um monte de gente fornecendo cursos complexos, sofisticados, nossa, falando de circuitos mirabolantes. E alguns dos instrutores que estão fazendo isso são muito bons, entendeu? Muito bons mesmo. O problema é que a pessoa não entende que sem base, a capacidade que ele tem de compreensão de tudo isso fica realmente muito difícil. Mas também não, ele também dá base, e aí cai num outro problema. Se você não, você recebeu uma informação, se você não a pratica, se você não é indagado, se você não faz exercício, você não retém. Então você fica patinando a vida inteira. Então base leva muito a sério, que é importantíssimo. Houve uma colocação para mim muito interessante. Poxa, Mário, tem uns alunos aí que te dão até suor, hein? Canseira, porque os caras ficaram tão bons, parece tão melhor que você. Eu falei, ótimo, é assim mesmo que tem que ser. Os jovens têm que explodir de conhecimento, uma cabeça fantástica, eles começam a raciocinar. Você não, né? Eu que sou velho, né? Então, os jovens, eles acabam tendo condições de ultrapassar os mais velhos. Isso é normal? Deveria sempre ser assim. Não se pode limitar conhecimento ao que você está. Os jovens têm que ultrapassar mesmo, senão o que vai acontecer? Não há evolução, né? Não vai ter evolução. E vai cada vez piorando, né? E tem alunos que são realmente, sai de baixo, viu? O pessoal sim. Fica comendo as informações. Nossa, sim. Isso é maravilhoso, excepcional. Tem que ser assim mesmo. Que o aluno ultrapasse o mestre sempre. Não, basta que o aluno seja igual ao mestre. Não é. Evolução não é assim. O aluno, tendo a informação do mestre, do que ele acumulou durante anos e sendo novo, o que acontece? Ele normalmente ultrapassa, deveria pelo menos ultrapassar. Entendeu? É verdade. Mais alguma coisa? Não, professor. Tá só legal. Isso? Agora acredito que para frente agora que vai entrar, né? Como o senhor falou que agora para a aula 9 começa a ficar bem interessante, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Telecomunicações básica. Nossa, o pessoal fala assim, falar de rádio. Falar de rádio. Telecomunicações básica, mas que vai dar fundamentos para você compreender todo o resto. Hoje a eletrônica, existia uma coisa muito interessante na área industrial. Não existia comunicação Wi-Fi, nem por transmissão, nada disso. As máquinas primeiro funcionavam independentes, depois se coligavam a CLPs e estava funcionando assim. E depois, com o tempo, começou a haver transmissões e comunicações, primeiro por fio e depois comunicações via rádio, via transmissão. Hoje, uma das mais conhecidas é o Wi-Fi, tem o Bluetooth e um monte de outras, né? As comunicações que são feitas. E é importante ter realmente base em tudo isso, Entendeu? Tem que ter mesmo, porque tudo na realidade foi tipo a evolução. Então você chega já pegando a coisa já correndo, mas você não pegou ela onde ela começou a engatinhar, é a base de tudo. Então, com certeza, pegando ali de baixo, o raciocínio, quando chega aqui em cima, está bem acima, você consegue acompanhar com mais facilidade. Sim. Entendeu? Do que você já pegar uma coisa já totalmente desenvolvida. Então, realmente, tem que começar lá de baixo. Quando eu comecei a fazer o curso da CTA, o pessoal, vou fazer eletrônica analógica e tudo mais, tal. Eu falei, não, mas você não entende como é que está se comportando um componente e por dentro você olha, é tudo transistorizado por dentro. Quer dizer, não entende nada de transistor, do princípio da coisa você não entende. Ele já quer aprender de algo que tem 8, 9 transistores lá dentro se comunicando, aí não sabe por onde, qual que tem mais tensão, o outro que tem mais corrente, aí fica perdido.
É. No final, troca a peça e não consegue passar algo técnico, né? Ter uma Então, conversa técnica de forma correta. a capacidade de solução de problemas, as pessoas pensam que é eu ter conhecimento lá do topo. Não, a capacidade de solução de problemas está baseado na infraestrutura, na base que você tem, e não na sofisticação que você tem. As pessoas pensam tudo errado. Eu vou estudar o complexo, que aí eu vou conseguir. Não vai conseguir nada, não tem jeito, sem ter base, não tem mágica, não se chega a lugar algum. Infelizmente, essa é a verdade. Mas e se eu fizer cursos sofisticados? Você vai falar bonito, mas resolver mesmo na hora do vamos ver, não é assim. Realmente não é assim. Menor difícil. As pessoas esqueceram que antes acontecia uma coisa interessante no passado: formação. Só que agora se confundiu tudo. As pessoas misturam informação com formação e acham que é a mesma coisa. E agora? Informação, o cara está dando um treinamento, está passando o quê? Informação. Porque formação é uma sequência lógica partindo do zero, uma sequência lógica que vai criando toda a base estrutural de conhecimento. Ninguém mais quer fazer formação. Por quê? Porque demora muito, demora bastante, demora meses, às vezes anos. E ninguém quer passar por isso. Apesar que sempre foi assim. Inclusive, continua sendo. Só que as pessoas se iludem que a informação, que alguns estão vendendo como formação, olha que coisa, né? Tem um monte de gente vendendo informação como formação. E aí os outros caem nessas armadilhas e continuam. Passam 1, 2, 3 anos. Quando vão notar, falam, caramba, eu continuo apanhando do mesmo jeito que eu apanhava um tempo atrás. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu já fiz 1000 cursos. Já fez 1000 cursos de dicas, né? Dicas. Não, tem dicas técnicas muito boas, mas a base, quando não está bem feita, não adianta. Não adianta, não consegue acompanhar, ou não consegue acompanhar o raciocínio, ou você não consegue absorver. É isso. Porque às vezes, como eu falo, a gente faz o bloco, faz o bloco. Lá na frente, você pega um exercício que tem bastante tempo que você não faz, você... peraí... Você consegue fazer, vai engateando e você desenvolve. Agora imagina se não tivesse um bloco. Então, você não é nem lembrar que viu aquilo ali. Exatamente. Você vê tudo, você tem a impressão que você entendeu e, como diz as pesquisas mundiais, depois de uma semana esqueceu ou não lembra de quase nada. Lembra só de... Na verdade, as pesquisas são... Eu lembro de quanto? 12% do que eu vi. 12%? Mas parecia que eu tinha entendido tudo. Essa é a impressão do cérebro humano. Só que ele joga a maioria fora se você não repete, se você não faz o recall, né? Vai, vem, vai, e pega, e revê, e nossa. Demais. Exatamente. É um sofrimento danado. Eu já estou praticamente... As apostilas, quando eu preciso achar alguma coisa, você tem ideia de tanto ver, reler, eu já praticamente está na aula tal, do módulo tal. Aí bato lá, tá lá. Se não tiver, tá uma aula antes ou uma aula depois. Tá colado ali. E tem que estar sempre relembrando, professor, porque senão, agora aqui na frente, quer dizer, tudo baseado em módulo 1, como o senhor fala. Toda hora, queda de tensão, e sempre a mesma coisa, e realmente. Quer dizer, se não exercitar isso lá no início, vai passar mal aqui na frente. Sim. Nós queremos... Na verdade, olha que interessante. A CTA prepara a gente para largar da CTA. Seguir com as pernas próprias e explodir aí no mercado. A maioria dos cursos quer você ali o resto da vida. O resto da vida comprando, verificando, revendo, relendo. Nossa, eu fico muito feliz quando o aluno, passou a voar, passou a andar, caminhar com as pernas próprias, já evoluiu, já está numa área desenvolvendo coisas absurdas, diferentes. É assim que a alegria tem que ser essa mesmo.
da pessoa andar com as pernas próprias. Mas, como a maioria não entende que tem que ser assim, tem que haver base, tem que haver uma formação, tem que haver muita retenção das informações, tem que haver a ligação neural de tudo isso, tentar ligar tudo neural, apesar que nós balanceamos entre teoria e prática. O pessoal chama de prática meter a mão. A gente chama de prática fazer a análise realmente no papel, no esquema elétrico. E as pessoas falam, não, isso não é prática. Isso é prática. Isso realmente é a prática da lógica. Você não analisa o defeito na placa, você analisa no esquema. Você apenas transfere e confere na placa. E as pessoas sempre esquecem disso. Ah, mas a maioria não tem esquema. Não tem sempre alguma coisa ou datasheet para você se referenciar. Mas a lógica e a análise é feito no esquema. É apenas, o aparelho é apenas para você tirar as medições e não ele ser a prática. Ele é apenas para tirar as medições e transferir isso para análise. É isso aí, Alex. Valeu, professor. Um grande abraço. Obrigadão aí. Que isso, tamo aí, tamo junto. E daqui a 2 semanas eu tô gritando o senhor de novo aí. Isso, grande abraço. Até mais. Um abraço. Realmente, a análise detalhada de um circuito de acionamento de motor DC pela rede AC, utilizando SCRs para controle de rotação e potência, além, claro, da análise de como funciona o diodo varicap, necessita de uma base muito boa de eletroeletrônica e é ainda um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. E já pensou em estudar conosco? Não? Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.